Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um evento aí do Mundo TI Brasil, um showcast aí com o professor Ozanam, da Polimig de Minas Gerais. Ele está falando sobre uma sequência de showcast sobre a Hyper-V. A gente está, se não me engano, no quarto, que é tipos de discos do Hyper-V. E agora esse camarada vai vomitar informação boa. Vai encher a gente de informação maravilhosa. Ozanam, manda, meu amigo, contigo. Valeu, obrigado, Sinei. Boa noite, pessoal. Primeiramente, peço desculpa a vocês aí pela voz, tô um pouco gripado, mas vamos lá, né? Então, hoje, pessoal, nós vamos falar um pouco dos tipos de discos do Hyper-V. Então, como o Sinei falou, a gente está com o showcast, com a série de vídeos aí, né, voltado ao Hyper-V. Então, eu falei, voltando um pouco, eu falei primeiro sobre a introdução ao Hyper-V, né? Depois nós falamos sobre o gerenciador do Hyper-V. Entramos em suítes virtuais, né, Silnei? E nós estamos no quarto agora, que é os tipos de discos do Hyper-V. Na semana que vem nós vamos ter o Hyper-V Réplica e para fechar o Live Migration, tá? Então nós vamos fechar esse último aí. Então hoje vamos falar um pouco dos tipos de discos do Hyper-V. Para quem não me conhece, meu nome é Ozanam Giordani. Mais uma vez falando, eu sou professor na escola Polimig, aqui em Belo Horizonte. Sou analista de sistemas operacionais em empresas de tecnologia, tá? Já atuo na área de tecnologia já tem cerca de 14 anos e de 6 a 7 anos com servidores. Então aí embaixo, para quem quiser os meus contatos, tá aí meu site, Facebook e o canal do YouTube. Além do Mundo TI também tem os meus vídeos lá também, alguns tutoriais, tá? Então, seguindo em frente aí, vamos adentrar a parte de tipos de disco. Vamos iniciar com a parte inicial teórica, falar um pouco dos tipos de disco, depois a gente entra no hands-on. Então, vamos lá. Primeiramente, o dimensionamento do disco, ele é conforme o que se tem virtualizado no host, então você tem que imaginar o seguinte. Se você tem o seu Hyper-V, sua virtualização aí de Hyper-V, você tem que pensar nesse dimensionamento dos discos das suas máquinas virtuais de acordo com o que você tem aí. Então, se você tem um banco de dados ou um servidor de arquivos, se você tiver várias máquinas virtuais, você tem que saber dimensionar conforme o que você tem aí para não ter problema com falta de espaço em disco, tá? Então, isso aí tem que ser muito bem dimensionado no seu host. Os controladoras IDS, né? No caso dela, você consegue comportar até duas controladoras IDS e dentro delas, no máximo, né, 4 dispositivos. Então, duas controladoras IDS com no máximo 4 dispositivos, né, 4 discos. E já a SCSI, né, ela comporta até 4 controladoras com até 256 discos, tá? Eu coloquei um adendo aí, somente aqueles sistemas operacionais que suportam Enlightenments. Esse alignments, esse suporte de alignments, o sistema operacional Microsoft desde o 2003, ele já tem esse suporte, tá? E as versões mais novas de Linux, ela já comporta esse sistema aí. Aí você consegue utilizar o SCSI de máquinas virtuais no Hyper-V. E não é necessário uma controladora física, tá? Então, essa controladora SCSI, ela não tem a relação direta com a controladora física. Então, você não tem necessidade de ter essa controladora física, não, tá? Então, é apenas uma representação que o Hyper-V dá no caso de controladora. Continuando aqui, se você tem a necessidade de ter vários volumes e ter a necessidade do hot ADD, né, que é o adicionar discos a quente, opte pelo SCSI, tá? Então, se você tem a necessidade dessas quantidades grandes de volumes que vocês viram ali agora, de 256 até 256, e incluir discos sem a necessidade de desligar sua máquina virtual, utilizem o SCSI, ok? Pouca diferença de desempenho
entre o SCSI e o IDE. Então, nas versões anteriores você até tinha uma determinada diferença de desempenhos, mas hoje você não tem muito pouca diferença do desempenho entre o SCSI e o IDE. Beleza? Pessoal, eu falei isso, né, de perguntas no final, mas se caso pintar alguma aí, não tem problema, tá? Continuando aí. Então vamos falar um pouquinho dos tipos de disco. O Pass-Through Disc, né? O primeiro. O que tem de diferente nesse tipo de disco? Então ele escreve diretamente num volume, num alum. Então ele não tem um encapsulamento VHD. Ele é direto no disco, tá? Até o Windows Server 2008, você tinha uma maior performance no Pass-Through, né? Até quando chegou o 2012, ele já iguala. Né? Você já tem ele já é igualado a performance direto no volume com o VHD. Então hoje a performance ela já está bem igualitária aí, tá? Essa é a principal diferença dela, é que ele escreve direto no volume, tá? O segundo é o disco físico, tá? O disco físico ele já é um VHD, tá? E ele não sofre fragmentação. Né? Pegando mais a fundo, há uma fragmentação, mas não é como no disco dinâmico, tá? É bem pequeno. Então, você tem garantia de escrita, grande garantia de escrita e leitura com o disco, né? Então, você tem uma opção. Você tem um servidor, um exemplo, né? Eu tenho um banco de dados, um servidor de e-mail, servidor de arquivos, optem para disco físico. Então você garante tem uma garantia maior de escrita e leitura no disco, com esse disco físico. O que também tem de diferente? O meu disco físico, se eu criar um disco de 127 GB, ele já vai buscar desse host meu os 127 GB, tá? Beleza? Então, criei um disco fixo 127 GB, 10 GB, o que for, ele já vai separar esse espaço no do seu host, tá? No disco do seu host. Tá? E temos o disco dinâmico. Né? Já o disco dinâmico, você caso coloca um disco de 127 GB, ele não vai já separar isso no seu host. Então, se eu estou utilizando dos 127 GB 10 GB, ele vai separar esses 10 GB na máquina, tá? E, assim que for necessária a utilização, ele vai fazer nisso. Utilizem mais o disco dinâmico, pessoal, para teste ou então para pouca demanda de leitura e escrita, tá? E também para economia de espaço em disco. Então ele é melhor para esses quesitos aí, tá? E ele é um disco que pode sofrer fragmentação, tá? Nesse caso. Então, no ambiente de teste aí você pode fazer isso, igual os nossos laboratórios aqui para fazer os tutoriais, a gente acaba optando para disco dinâmico para não precisar utilizar espaço em disco à toa, tá? A gente acaba usando dinâmico. Então, Pastoral Disk, ele vai ser gravado direto no volume físico, né? Nas LUMs. Disco fixo, ele já é um VHD, tá? Então, o que mais se assemelha a um VHD hoje é como se fosse um zip, mas não compactado, tá? No caso do VHD. Então, é o que mais chega a se assemelhar. Então, o disco fixo, ele já vai separar no seu disco uma parte lá para ele. Então, tem os 127 GB, ele já vai ter os 127 GB separados no seu disco. E o disco dinâmico, à medida da necessidade de utilização até o máximo que você setou no seu disco, ele vai utilizando no seu disco físico. Então, seguindo em frente. Diferenças do VHD e o VHDX. Até o 2008, pessoal, utilizava-se os discos VHD, tá? Mas ele tem uma limitação, que no caso você consegue criar um disco até 2 TB.
Então isso era um problema, e com a vinda do 2012, você teve um novo tipo de VHD que é chamado VHDX, e você teve um ganho de até 64 terabytes, né, de um VHDX, e você tem maior segurança também. Então, se caso ocorra um desligamento abrupto aí do seu disco, você vai ter um risco muito pequeno de corrupção de dados. Tá? Então, o VHDX você vai ter o quesito de segurança aí a seu favor, tá? Além do espaço maior aí também. Então, você tem para testes, para ambiente de testes, vocês podem fazer simulação aí do desligamento, tanto no VHD quanto no VHDX, para vocês verem o que pode ocorrer, tá? E as diferenças. Então, VHD até 2 terabytes, VHDX até 64 terabytes, e tem a segurança aí maior no caso de possível corrupção de dados. Beleza? Se tiverem dúvida, à vontade aí, pode mandar as perguntas, tá? Então, o que muda com o Windows Server 2012, né? Com a vinda do Windows Server 2012? Então, primeiramente, um suporte a Virtual Fiber Channel. Antes de 2012, você não tinha esse suporte. Então, no Windows 2012, você não fazia o pass-through de um HBA, tá? Para uma máquina virtual. Cenários de failover cluster só poderia ser utilizado a SCSI, né? Então, o acesso ao storage era só via Ethernet. E, com o recurso, era possível ter um HBA instalado no host e uso exclusivo dedicado para a máquina virtual. Então, tem até 4 Fiber Channels por máquina virtual. Tá? Então, isso aí é um dos recursos que veio com o Windows Server 2012 e o Hyper-V integrado a ele. O outro que nós temos, um suporte nativo para discos de 4 KB, né? Então, ali, se vocês verem, os convencionais utilizam até 512 bytes, tá? E já com formato de 4 KB, de 4096 bytes, você tem volumes de grande capacidade. Então, com isso aí, você tem um ganho na capacidade aí também. Tá? O que já falamos aqui também, né? Até 64 terabytes de tamanho para o disco virtual, que foi vindo nele. Então, ele aqui está falando um pouquinho mais da parte de segurança. Então, ele vai utilizar um log interno, né? Para verificar a consistência da gravação e vai evitar essas corrupções de dados aí em caso de falha. Então, eu coloquei aí no final, né? Pelo fato de atingir 64 teras, é necessário uma otimização de I/O para suportar grandes volumes. Então, você tem as diferenças aí do 64. E o chamado Offload Data Transfer, que é chamado ODX. Então, o que acontece? Você tem uma história de fabricantes diferentes, né? O que ocorre? Então, um exemplo aqui eu coloquei para vocês aqui. Então, quando é feita uma cópia de VHD, o processo de cópia é gerenciado pelo host e isso pode causar maior processamento, uma vez que é um meio intermediário entre as histórias. Com o ODX, o que acontece? Se a sua storage tem essa opção do ODX, ele vai utilizar o host apenas com a sinalização. Então, o que acontece? Sua storage vai sinalizar, informando que a cópia foi executada e o processo não vai ocorrer direto no host, como antes, tá? Então, ele não tem essa intervenção. Então, você tem um ganho nisso aí, tá? Então, a parte teórica aqui é bem rápida, tá? Nada para se estender aqui, é só uma parte inicial aqui. E agora, nós vamos no nosso hands-on, né? Então, vou entrar aqui no meu Hyper-V. Vou mudar a minha tela aqui no meu desktop. Deixa eu só compartilhar minha área de trabalho aqui. Sinei, tá vendo aí? Como é que tá? Tô vendo, sim, beleza. Tá o Hyper-V, né? Uhum. Então, vamos lá. Então, aí, para quem já conhece e já trabalha com Hyper-V, esse é o ambiente de gerenciamento dele, tá? Então, aí, mostrando mais uma vez, tem minhas máquinas virtuais, a área do ponto de verificação com os meus snapshots, e no meu canto esquerdo aqui eu tenho o meu host, tá? Para quem não viu essa parte aqui, já teve o vídeo teve a gravação da parte do gerenciador.
Aí eu sugiro que quem não conheça veja esse webcast para conhecer um pouco mais aí do gerenciador, tá? Então aqui, pessoal, se eu clicar com o botão direito no meu host, em novo, eu tenho aqui disco rígido. Então eu crio um novo disco rígido aqui. Ele vai abrir meu assistente, tá? Vou dar um avançar, então ele já fala aqui, ó, que eu fornece armazenamento, né, de máquinas virtuais em mídia física, como VHD ou VHDX. Primeiramente, ele me fala qual tipo de formato que eu quero para o meu disco rígido. Como eu tinha falado lá na apresentação, eu tenho o meu VHD, até 2 teras, e tenho o VHDX aí, tá? Então ele fala que ó, não há suporte para esse formato em sistemas operacionais anteriores ao Windows 8. Tá? Então você não consegue utilizar esse formato aí para taxar no Windows 8. Tá? Então aqui eu vou colocar um ou outro, vou colocar o VHDX ou VHD. Ele me pede o tipo de disco virtual. Tá? Então eu tenho o que eu passei para vocês, que é o tamanho fixo, que ele vai alocar no seu disco a quantidade que você setar aqui. Eu tenho a dinâmica, que ele vai alocar somente o que está sendo utilizado naquele momento. E eu tenho aqui também, pessoal, o disco diferencial, que a gente chama de pai e filho. O que ele faz? Você tem um disco pai, onde você tem um sistema operacional instalado, e você anexa o disco filho com as alterações fora o disco pai. Então tem um sistema operacional instalado, ele vai usar aquele disco pai com o sistema operacional e o filho com as alterações que vierem, tá? Eu tenho até um tutorial, tá no Mundo TI Brasil e no meu site, falando um pouco desse disco diferencial. Para quem quiser saber um pouco mais, podem entrar lá e ficar à vontade, tá? Então aqui eu escolho um deles, vou colocar o de expansão dinâmica mesmo. Ele me pede o nome do meu volume e o local. Então já tem um local ali que eu coloco. Vou colocar ele aqui como showcast discos. Ele me pede um local, então já é esse o local correto. E aqui ele me dá algumas opções. Então eu posso criar um novo disco rígido em branco. Então eu coloco o tamanho dele aqui, né? Posso copiar o conteúdo de um disco já especificado. Então, se eu tenho um disco já criado, ele já copia o conteúdo. Ou copiar o conteúdo do disco rígido virtual especificado, de um outro caminho, né? Aqui ele já buscou do caminho onde estão meus discos lá. Então, eu vou criar um novo disco, não vou criar grande aqui mesmo. Vou deixar só 1 GB mesmo, tempo de espaço. Vou dar um concluir, aqui ele me mostra a descrição do que eu selecionei. Vou até voltar aqui, que o nome ficou com um L aqui. Beleza. Avançar, concluir. Agora ele vai criar o meu disco para mim. Tá? Vamos ver aqui se o disco foi criado. Eu pus um disco bem pequeno, né? Então não é 2 pontos aqui. Vamos só confirmar o caminho que eu tinha colocado. Vou voltar aqui. Propriedades. Cadê a propriedade aqui? Configurações do Hyper-V. Aqui eu consigo ver o caminho do meu disco rígido. Então é 2 pontos, Virtual Hard Disks. Vamos abrir aqui. Virtual Hard Disks. Então aqui, ó, Showcast discos, né? Então vocês podem ver que ele está com 4 MB só utilizado, porque eu coloquei ele como expansão dinâmica, né? Sinei, tem alguma pergunta? Oi, Osana. Tem alguma pergunta? Tem, o Rafael está perguntando. Está falando que aconteceu hoje. Ele não sabe se você pode ajudar. Que ele rodou aquele disco 2 VHD em um server 2013, foi subir no Hyper-V e não dá boot. Se tem algum truque. Algum truque? Ah, ele rodou o VHDX. Rodou o Disk 2 VHD em um server 2003. E foi subir no Hyper-V e ele não dá boot. É isso aí. Quem foi que falou? É o Rafael Pandolfi. É o Rafael. O Rafael, me manda
essa dúvida sua, que a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Beleza? No final do cast a gente vê. Oi? No final do cast a gente dá uma Isso. A analisada gente dá uma melhor. ajuda, né, Sanei? Pode Isso. ser também. Isso aí, vamos dar um segmento aqui então. Toca o barro. Isso aí. Então, criei meu disco, tá? Você não vai ver ele diretamente aqui. Vou pegar uma máquina virtual aqui, vou na configuração dela, e já vou mostrar para vocês aqui. Ó. Então já tem a minha IDE, tá? Já lembrando aqui para vocês o seguinte: o meu disco primário, o meu primeiro disco na máquina virtual é padrão, ele é um IDE, tá? Eu não consigo colocar um SCSI, ok? Então ele já gera esse IDE aqui para mim. Tá? O IDE1 já vem com CD aqui, então tem o meu disco aqui já setado, tá? E aqui eu tenho o meu controlador SCSI, né? A máquina minha aqui está desligada. Eu poderia incluir esse disco mesmo com a máquina quente, depois eu vou mostrar para vocês. Então eu venho aqui adicionar um disco e vou procurar o meu disco aqui. Vou selecioná-lo, apliquei. Então meu disco já está aqui anexado, tá? Então eu já tenho meus discos secundários aqui anexados. Meu disco primário já tinha o Windows Server 2012 RAS. Beleza? Eu falei do disco pass-through, né? Como é que funciona essa questão do disco pass-through? Eu teria que selecionar como? Vou criar um SCSI aqui, ó. Aqui vocês não vão conseguir alterar, mas tem essa opção aqui, ó, disco rígido físico, tá? Se caso eu tivesse um outro disco aqui com a minha LUM, os volumes, eu simplesmente alteraria aqui, tá? E setaria o disco pass-through aqui. Ele setaria o caminho do meu disco aqui, ok? Se eu tivesse a minha storage aqui. Então, como eu não tenho, eu não consigo alterar, tá? Então, aqui eu incluí meu disco, apliquei. Vou dar uma inicializada nessa máquina aqui para mostrar para vocês. Então, vou só iniciar ela aqui. Já iniciada, se eu abrir ela aqui para vocês, vocês vão ver que ela já está inicializando o Windows. É uma máquina que eu usei de teste para um tutorial meu com RHAS. Vou ver que a máquina está um pouco lenta aqui, que a máquina, o meu notebook ainda está um pouco lento hoje. Vou tirar aqui. Vou mostrar para vocês que ele está inicializando, ele já está iniciando aqui, o uso está em 1%. Então, enquanto ele está iniciando, vou mostrar aqui para vocês nas configurações. Eu consigo vir no meu SCSI e adicionar mais discos, né? Então, posso criar um novo aqui disco. Então, se eu quiser um VHD aqui, um tamanho fixo, então vou colocar mais 1 GB aqui. Ele vai me deixar incluir aqui, ele já vai criar o disco, né? A diferença que eu falei para vocês, e que ele já cria, já aloca aquele espaço em disco lá que eu pedi. Então, pedi 1 GB, ele vai gerar aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui ele alocado. Então, aqui, ó, já criou. Eu dou uma aplicada aqui. E tá aqui meu disco, ó, com 1 GB criado. Então, tem o meu disco, meu disco dinâmico e aqui meu disco físico. Tá, beleza. Vamos voltar na propriedade aqui. Eu tenho o meu disco dinâmico e eu quero editar ele. Para que eu quero editar? Então, vou escolher uma ação aqui. Ó. Peraí, deixa eu voltar aqui. Vou pegar o outro disco, né? Aqui, ó. Esse disco aqui, vamos ver que esse disco aqui é o disco dinâmico, né? Então, eu posso tanto compactar quanto expandir ele. Então, se eu buscar aqui, eu vou expandir, ó, posso expandir até 64 terabytes. Eu quero expandir para 2 GB. Então, concluir, ele vai aumentar o meu disco aqui, tá? Vamos ver se ele alterou.
No caso ele não vai alterar por causa que ele é um disco dinâmico, né? Ele não vai mudar nada ali agora. Vou fazer o seguinte, deixa eu abrir minha máquina aqui. Vamos ver se os discos estão lá, né? Confirmar. Errando a senha aqui. Fica um tempo sem mexer com essas máquinas virtuais. Esses dias eu estou preparando alguns vídeos aí no Azure. Então, vamos abrir aqui. Por enquanto só estou com o meu disco C aqui, né? Então hoje no gerenciador de discos. Vamos ver lá a situação. Vamos abrir o gerenciador de discos. Estou conectando no serviço. Peço desculpa aí para vocês pela lentidão, tá? Tá um pouco lento mesmo. Aguardei lá ver aqui. Mais alguma pergunta, Sinei? Quanto isso? Tem, cara. Enfim. O Kleber tá falando que... Ô, Zanan, estou com um snapshot quase tamanho de 75 GB. Quero eliminar ele, porém estou com receio de ocorrer algum erro na hora de excluir esse snapshot. Você já removeu algum desse tamanho? Quem falou? É o Kleber. É o Kleber. Kleber, é o seguinte. Se você estiver usando esse snapshot no momento, ele vai tentar aí, às vezes você não vai nem conseguir apagá-lo, né? Mas caso você não estiver utilizando o snapshot, apagar ele nesse tamanho, não vejo problema, tá? Se já passou por alguma coisa desse tipo também, às vezes você tem algo que você já passou aí também, pode falar também, fica à vontade. Cara, não, eu nunca cheguei a um snapshot de Não, 75 né? GB, Pois nem tão grande assim, não. é. Geralmente o snapshot você usa quando você vai fazer alguma alteração, que você quer Isso, gravar. Por exemplo, você vai fazer uma alteração, instalar um aplicativo, instalar um driver, isso aí. você vai lá, dá o snapshot, faz o que você tem que fazer, deu certo, você vai e volta o snapshot. Você não pode deixar ela rodando snapshot, não. Isso aí não é correto mesmo. Eu até tinha falado isso no último cast, que eu falei de snapshot no gerenciamento lá. Como você me falou, não é bom ficar utilizando o snapshot, tá? Direto. Eu use ele para alguma correção lá, algo que você vai fazer, depois você integra ele, né, ao disco, ou então retira, tá? Só temporário mesmo. Dá uma analisada lá, dá um jeito nisso o mais rápido que você puder e faz um sistema de backup dessas máquinas aí. Isso, porque se houver algum tipo de problema, cara, aí vai ser sério, né? Então, continuando aqui, tá respondido, né? Tá bem respondido aí. Vamos lá, então tem os dois discos aqui, eu só não startei eles, né? Quando eu gerei aqui, eles não startaram. Então, deixar eles online aqui. Aguarda ele só subir. Como eu disse, minha máquina tá um pouco lenta, deixa eu inicializar os dois discos aqui também. Não? Oi. Só fazer um adendo do Eduardo Senna. Claro, O Eduardo Senna ele botou aqui que quando apagar o snapshot, Senna é o mestre. É bom. O mestre tá quietinho lá só vendo, dando os ajustes, né? Ele falou que quando apagar o snapshot, ele vai fazer o merge quando a máquina for desligada. Isso. Só para acionar aí o que ele falou pra gente. Valeu. Boa. Segue aí. Então vou lá, vou criar um volume aqui. Então o que eu estou fazendo aqui é o que você já, provavelmente a grande maioria já conhece, né? Só estou setando ele aqui e inicializando. Vou mostrar para vocês, ele já me pede para formatar, não vou nem formatar isso agora não. Só para mostrar para vocês aqui.
Então tá aqui meus volumes de 2 GB e meu volume de 1 GB. Né? Então, vou lá nas configurações. Vou pegar o meu disco aqui. Então eu quero compactar o meu disco. Estou pegando o meu disco de o meu disco que ele não é o fixo, ele é o com o eu me perdi o nome aqui agora. O meu disco dinâmico, né? Então vou compactar ele aqui. Posso compactá-lo. Então ele edita, né? Então o que ele faz a compactação? Então ele está expandido, às vezes está além do necessário, ele vai compactar esse disco para mim. Já está dando um erro aqui, vamos ver. Não pode ocultar que já está sendo usado por outro processo. Então, como ele está inicializado, eu não vou conseguir fazer, tá? Então, estou mostrando para vocês verem aqui. Quero editar o outro disco fixo. Vamos ver se ele me deixa editar. Ele não pode ser editado, porque a máquina está iniciada, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou ligar a minha máquina. Vou voltar lá, guardar ela desligar. Vou mostrar aqui para vocês. Tá me ouvindo também? Perfeitamente, Ah, tiozão. né? Porque tá dando um chiado aqui, eu achei que tinha caído alguma coisa. Não, tranquilo. Não, né? Deixa eu só forçar aqui. Se ele demorar aqui, eu vou para outra máquina enquanto isso. Não tem problema, não. Vamos fazendo na outra máquina enquanto isso. Hoje a máquina tá bem lenta. Enquanto isso, pessoal, deixa eu... A máquina está muito lenta hoje, eu até peço desculpa para vocês. É, há forma de você avaliar os seus discos para ver qual disco você vai utilizar e a necessidade dele, né? Aqui ele já abre, daqui a pouco eu volto. Então, existe um software chamado Iometer que você consegue fazer a medição de entrada e saída dos discos, né? Os IOPS. Então aqui eu só abri o site iometer.org e só não vou rodar isso aqui que ele demora, tá? E aqui é a cara do software para vocês. Então aqui ele me mostra a plataforma de trabalho aí dos discos, eu seleciono o disco, jogo as especificações, quem quiser saber mais entra no site aí que tem todo o manual e consigo startar aqui, eu consigo gerar um relatório, tá? Então aí é uma dica para vocês aí, o iometer.org. Voltando aqui, eu vou pegar minha máquina de novo, que ela já desligou, né? Vamos ver lá. Então tem aqui o meu disco, vamos ver se eu consigo fazer algo nele, consigo converter e expandir, né? E o outro disco também já mudou, né? Então aqui, ó. Esse disco aqui é o meu disco fixo. O que eu consigo fazer nele? Converter ou expandi-lo, né? Então eu posso expandir aqui, ou até mesmo convertê-lo. Para que eu posso converter? VHD ou VHDX. Então tá, eu estou com um disco VHD, eu quero jogar ele para VHDX. Então eu consigo fazer essa alteração. Ele me pergunta se é fixo ou dinâmico, né? Posso mudar também. Finalizando aqui, ele vai fazer as alterações, tá? Então esse é o meu disco fixo, tá? Disco dinâmico. Então eu quero editar meu disco dinâmico, tá? Eu quero compactar ele. Então eu posso converter, que é o compactar. Então eu compacto o tamanho do arquivo do disco, né? A capacidade de armazenamento e de permanência é a mesma. Posso converter da mesma forma lá, ó, ou então novamente expandir, tá? Então tem essas opções aqui, ok? Então aqui são minhas opções de disco. Tá, eu tenho a minha IDE aqui, eu posso criar outro? Posso. Posso criar outro aqui também, né? Para quem está lembrando aí, eu posso ter até 4, né?
dispositivos IDE. Né? Isso de 2 controladoras de 4 dispositivos IDE. Então eu posso adicionar aqui as controladoras. Eu tenho meu controlador SCSI, a IDE já está lá. Eu posso adicionar outro controlador SCSI aqui também, se for o caso. Tá? Então eu consigo fazer esses formatos aqui. Beleza? Vamos ver a parte de SAM, só para vocês terem uma ideia. Eu já falei isso no gerenciamento do Hyper-V, o último tivemos de gerenciamento, né? Mas aqui eu consigo criar a minha rede de Fiber Channel. Eu falei lá nas alterações do Windows Server 2012, que antes você tinha só por a SCSI, né, pela internet. Agora eu consigo pelo Fiber Channel aqui também. Né? Consigo fazer. Ok? Então, pessoal, no mais, a parte prática que eu tinha para mostrar era isso aí hoje. Tá? Vou só voltar aqui. Tá vendo isso, né? A tela ainda? Tá, né? Todo assim. Vou voltar aqui então. Então, a parte que eu tinha para mostrar para vocês aí da prática era isso. E quem tiver mais alguma dúvida aí, pessoal, hoje é muito pequena a parte de disco, tá? Era bem mais rápido. E quem tiver mais alguma dúvida aí, fique à vontade. Acho que nem tem ainda, né, nem mais nenhuma dúvida, né? Eu podia voltar naquela dúvida que um dos nossos colegas aí tiveram. Só que eu acho que ele apagou, ou então ele saiu da sala, não sei, porque a pergunta sumiu aqui. Quem tinha falado aquela hora? Então, qual era a pergunta que eu não estou lembrado? Ele tinha falado de um problema que ele teve lá, do disco. Ele foi usar o VHD. Então, só que a pergunta sumiu. Ah. Entendeu? Quando a pergunta some assim, ou o usuário apaga, ou ele saiu da sala. Que pena, hein? A gente vai debater sobre ela aí. Pessoal, tem mais com o mestre Eduardo, né? Eu tenho o Eduardo aí pra lá, ele mandou. Ele mandou. VHD que ele tentou subir no Server 2003 não está subindo. Server 2003. O Server 2003 já tem Hyper-V para o Server 2003? Cara, que eu não. Não, ele deve ter tentado atachar. O Fernando Saturnino ele tá lembrando a gente aqui. Ele lembrou que ele falou que a VHD que ele tentou subir no Server 2003 não está subindo. Eu acho que não tem Hyper-V para o Server. Não tem Hyper-V. Tentado era atachar ou algo desse tipo, né? Pelo meu entendimento, parece que era isso. Olha lá, ele tentou atachar isso mesmo. Uhum. Cara, atachar no 2003. Uma questão de suporte, né? 2003 não era vibe de virtualização ainda. Não era. Pois acho que eu creio que não iria conseguir mesmo, não. Normalmente você atacha no 2008 pra cima, né? Isso. 2003 você não consegue atachar, não. Que o Eduardo nos corrige se estivermos falando besteira. Se a gente estiver falando besteira, né? Mas que eu me lembre, não. Cara, eu tenho certeza, isso é aplicável. Não, isso é certo, Silvio. É aplicável Windows 7 2008 para cima. Cara, não tem 2003. O Fernando aqui postou, se não me engano, ele tinha um 2012 e tentou atachar o Server 2003 no Hyper-V e não sobe. Você tem que esperar, tinha que ter ele aqui para ver exatamente o que é. Bem, galera, não sei se tem mais dúvidas. Cara, eu passei por uma situação uma vez que o VHDX corrompeu, bicho. Corrompeu. Corrompeu e aí não tinha backup. Corrompeu e não tinha backup. Aí, cara, fui pra internet atrás do programa para fazer recuperação de VHDX. Achei, só que achei para VHD. Não tinha ainda programa já para VHDX, para correção de VHDX. Foi um problema sério, cara. É complicado. Agora, para VHD tem um monte, né? Porque com uma tecnologia mais antiga e tal, o pessoal
já consegue desenvolver em cima, né? Para VHDX não tem ainda muito esse tipo de ferramenta, né? Questão de tempo. Com certeza. A Microsoft vem crescendo bastante com o Hyper-V, né? Vai ter as novidades aí na... Ô, Zanan, eu estou desatualizado do Hyper-V, me lembra uma coisa. Eu não sei, o Hyper-V ele já está permitindo você adicionar uma USB? Você virtualizar uma USB do servidor? Não, diretamente ainda não, mas você tem um macete de fazer isso. Mapear a unidade? Isso. Uhum. Continua do mesmo jeito. Mesma coisa, ainda não tem não. Uhum. Isso aí, inclusive, é até tava brincando aqui com ele outro dia, eu tava tentando outras formas, mas infelizmente daquela forma que a gente conhece mesmo. Só no MacGyver, né? Só no MacGyver. Infelizmente é desse jeito. Mas eu acredito que ainda pode vir em algo desse tipo, né? Entendi. Não, com certeza. Mas a ferramenta eu não tenho tanto contato com o VMware. Você tem tanto contato com o VMware assim, cara? Você sabe se lá tem? Eu não lembro. Lá tinha sim. Tem, né? Tem. No Zen, cara, não tem direto também não. No Zen também é problema, o Zen Server. Uhum. Eu não sei se já alterou algo disso, mas Pessoal, eu trabalho com ele, não. Não tem pergunta, acho que vamos encerrar aqui a gravação, depois quem quiser abrir o microfone para falar. Isso. Né, Osana? O que você acha? Isso, tranquilo. Tranquilo? Deixa eu finalizar aqui. Quer falar alguma coisa, Osana? Não, tá tranquilo, cara. Era isso mesmo. Quero só agradecer ao pessoal aí mesmo. Deixa eu só pegar a agenda aqui. Tá. Deixa eu só pegar a agenda para poder falar com o pessoal. Com a agenda aí hoje? Eu vou acessar lá o site. Foi? Vou acessar o site Todo Mundo Tem Brasil. Ah, tá. É verdade. Amanhã tem, né? Amanhã tem. Na próxima segunda também tem. Pois é. Amanhã é o Azure Remote App, né? Remote App, né? Isso. Então, pessoal, Osana, obrigado aí por mais um showcast. Foi show de bola. A gente está encerrando aí o nosso quarto, né, showcast sobre a Hyper-V. Encerramos esse vídeo de tipos de discos. A gente volta com o Osanan no dia 1º de junho. Ele vai estar falando sobre réplica com Hyper-V. Isso é bacana para quem precisa de uma solução de backup, de uma contingência, um plano de contingência, é muito bom ver isso. E amanhã, dia 26, a gente vai ter com um engenheiro da Avanade, né? Aquela consultoria que fez da Microsoft. Vai ter um profissional de lá, um engenheiro de lá, falando sobre Azure Remote App, implantação híbrida, em ambiente híbrido, que vai estar aqui com a gente amanhã. Então, pessoal, boa noite. Eu vou encerrar a gravação aqui. Obrigado a vocês aí por estar com a gente até esse horário. Curtam o nosso canal no Facebook, assine o nosso blog, canal no YouTube, para dar essa força para a gente aí, para que a gente continue trazendo informações para vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado, Zanan. Até a próxima. Valeu, obrigado.